Olá, eu sou Clayton Souza e você está na Rocket City. Hoje vamos falar sobre o pré-processador SAS. Os pré-processadores surgiram com o objetivo de tornar a escrita de estilo mais produtiva e mais organizada. Por mais que o CSS nativo venha cada vez mais se atualizando e se modernizando, ele ainda não chega no nível dos pré-processadores. Os pré-processadores mais utilizados é o SAS, o LESS e o Stylus. A grande vantagem de utilizar eles é a produtividade, a agilidade e a organização que se tem. Além disso, a curva de aprendizado é muito boa, pois os recursos que eles oferecem são bem práticos e bem simples de se entender. Sobre o SAS, é interessante saber que existem duas formas de escrever. A primeira é utilizando a extensão de arquivo .sas. A diferença é bem simples. Nessa sintaxe, não se utiliza ponto e vírgula ou chaves, e a hierarquia se dá basicamente pela indentação. A outra forma é com a extensão .scss, onde a sintaxe é muito parecida com a do CSS nativo, com algumas adições. Bom, a primeira feature que eu vou passar é o import. O import também existe no CSS nativo, mas a grande diferença é que lá ele faz uma requisição HTTP, o que não é nem um pouco interessante de ser feito dentro de um arquivo CSS. No SAS, o arquivo que está sendo importado tem o seu conteúdo transferido para o arquivo que está importando. Aqui eu trago um exemplo. Eu tenho um arquivo header.scss. Nele, eu tenho uma regra bem simples, onde eu coloco uma largura e uma margem no main header. No meu arquivo imports.scss, eu utilizo @import para fazer a importação, seguido do caminho. Você pode notar que eu estou omitindo a extensão do arquivo. Quando eu faço isso, o SAS procura automaticamente o arquivo .scss. Além desse import, eu estou aplicando o background color no meu content. Para eu fazer a conversão do SAS em CSS, basta rodar uma linha de comando. Então, SAS, primeiramente eu passo o caminho do arquivo SAS, em seguida o caminho do arquivo CSS, que é o arquivo que eu vou utilizar no HTML para fazer a chamada do estilo. Isso já bastaria, mas eu ainda vou passar duas opções. Uma dizendo que eu não quero source map e outra que eu quero o estilo do CSS expandido. Por padrão ele comprime esse conteúdo, mas eu estou passando essas duas opções justamente para poder exemplificar de uma forma mais clara. Rodando esse comando, eu já tenho o meu arquivo CSS e como vocês podem ver, o conteúdo do meu header foi transferido para o meu arquivo de destino, seguido do conteúdo do meu arquivo import. Uma outra feature é o encadeamento. Na prática, o encadeamento é o que torna a utilização do SAS mais produtiva. Nesse exemplo, eu tenho um main header, dentro dele eu tenho um L, dentro dele eu tenho um LI, um A e o hover do A. O símbolo E comercial justamente diz que eu estou utilizando exatamente a mesma regra desse bloco. Fazendo a conversão desse arquivo, fica muito simples de entender. Eu tenho o main header o L, o LLI e assim por diante, até o hover do A. Isso é muito produtivo pelo simples fato de você não precisar ficar repetindo a mesma regra sempre que você quer utilizar um elemento novo ou qualquer outro seletor. Outra feature muito interessante são as variáveis, mas antes disso, existe um comando que eu posso executar para não precisar rodar aquele comando que eu utilizei nos outros exemplos sempre que eu fizer uma modificação no meu arquivo. Para isso eu vou utilizar SAS, what, o arquivo de origem, o arquivo de destino e as opções que eu quiser. Isso vai fazer com que o meu arquivo de origem fique sendo assistido e sempre que existir uma alteração, ele vai fazer a conversão para o meu arquivo de destino. Bom, aqui no arquivo variáveis, eu tenho inicialmente duas variáveis, uma fonte e uma primary, definindo ali na cor preta. Como em qualquer linguagem, no SAS, as variáveis têm um escopo. Então essas duas variáveis elas não estão dentro de nenhum bloco, então automaticamente elas são variáveis globais. Dentro do bloco body, eu tenho duas novas variáveis, uma local var e uma global var. Você pode notar que a global var está seguida de exclamação global. Isso é feito para forçar com que essa variável seja global. Outra coisa interessante é que eu estou redefinindo o valor da minha variável primary. Isso vai fazer efeito somente dentro desse escopo. Se eu tivesse qualquer outro bloco dentro do bloco body encadeado, essas mudanças também fariam efeito nos escopos filho dele. Para exemplificar, eu utilizei o background color no body como primary e o border color do main header como primary. Então no arquivo ao lado é possível notar que no primeiro caso ficou vermelho e no segundo preto. No main header eu também estou utilizando a variável global var que eu forcei para que se tornasse global para mostrar o efeito. Se eu tentar utilizar a variável global var dentro do meu main header, um erro vai ser disparado dizendo que essa variável é indefinida, justamente porque ela não existe dentro desse escopo. Você pode notar que o arquivo .css também tem o erro descrito em forma de comentário. Uma outra feature são os operadores, que são os operadores matemáticos.
Para exemplificar, eu criei duas variáveis, uma gap e uma viewport. Eu estou definindo a largura do meu item como a viewport dividido por 2 menos 4 vezes o gap. Fazendo a conversão, eu tenho aqui uma largura de 320 pixels. Uma coisa interessante é que eu fiz esse cálculo já com a unidade de medida pixel definida. Você só tem que tomar cuidado para não tentar fazer um cálculo com duas unidades de medida diferentes. Para isso, já fica a dica de utilizar a função cal. Uma outra feature são os condicionais e as expressões de loop. As existentes no SAS são each, que é equivalente a for each, o for e o while, além dos condicionais if, else if e else. Você pode notar que essas palavras reservadas do SAS, elas têm o prefixo arroba. Nesse exemplo, uma outra coisa que você pode perceber é que quando eu estou utilizando a variável item, em alguns casos eu estou colocando ela entre chaves e com o prefixo hash. Isso precisa ser feito quando você está utilizando uma variável em um seletor ou no meio de uma string, como no caso do background image. Bom, aqui eu fiz um exemplo bem simples, onde a variável item representa cada item do conjunto que eu passei banana, maçã e abacaxi. Aí eu já utilizo o valor dessa variável item como seletor. De cara eu já faço um condicional, onde adiciono padding apenas para o item maçã e depois adiciono uma margem específica dependendo de cada item. Por último, eu utilizo o valor da variável item como o nome do arquivo PNG. Fazendo a conversão desse arquivo, você pode notar que eu tenho uma regra para cada item do conjunto. Cada um tem sua margem específica, somente a maçã tem padding e cada um tem o seu nome de arquivo PNG. Uma outra feature são as functions. Lá no site oficial do SAS existe uma lista com todas as functions disponíveis. A maioria delas é relacionadas à cor, inclusive são muito úteis. Nesse exemplo, eu estou definindo uma variável primary com a cor 111, preto, e para o meu button eu estou usando a função item, passando como primeiro parâmetro a variável primary e depois o valor 10. Essa função ela vai clarear a cor que eu passo como primeiro parâmetro na porcentagem que eu passar no segundo parâmetro, no caso 10%. Em seguida eu utilizo essa mesma função como o border color encadeado da função RGBA com o parâmetro 0.8, ou seja, 0.8. Essa função ela vai converter minha cor para RGBA adicionando a opacidade que eu passo no segundo parâmetro. Convertendo esse arquivo, eu vou ver que o color ficou uma cor diferente da cor original, da mesma forma o border color. O interessante é que você pode criar suas próprias funções. Nesse exemplo, eu criei a função multiply com os parâmetros n1 e n2. No caso do n2, eu já estou adicionando um valor padrão que é 50. Bom, dentro dessa função você pode utilizar qualquer lógica, condicionais, loops ou o que for, para por fim retornar um valor. Eu estou utilizando essa função no meu button para gerar uma margem onde eu estou multiplicando 10 e 20. Convertendo esse arquivo, você pode ver que eu cheguei na margem de 200 pixels. Como o segundo parâmetro tem um valor padrão, eu posso omitir ele. Omitindo ele, você pode perceber que eu chego na margem de 500 pixels. Uma outra feature são os mixins. A diferença básica dos mixins e das functions é que a function vai retornar um valor específico. Já o mixin, ele pode retornar uma série de propriedades CSS. Nesse caso, eu criei um mixin border que recebe a largura da borda, o tipo e a cor, definindo uma cor como valor padrão. Basicamente, isso vai retornar a border com os parâmetros que eu criei. Para utilizar esse mixin, basta utilizar o @include, o nome do mixin e os parâmetros que eu quero. Convertendo esse arquivo, você pode ver que isso vai ser incluso dentro da minha regra. Será muito utilizado para adicionar os prefixos de navegador. Então, quando você quer usar um transition, por exemplo, você tinha que ficar repetindo todas as regras, todas as vezes que você queria utilizar. Então, o mixing tornava isso muito prático. Bom, a última feature, não menos importante, é a herança. Aqui nesse exemplo, eu tenho um icon que tem uma fonte family, um line-height e um color. Além disso, eu tenho o icon Facebook e o icon Twitter. A diferença entre o Facebook e o Twitter é apenas a propriedade content. E o que eles têm em comum é que eles repetem exatamente a mesma coisa que está definida no meu icon. Para isso, eu utilizo o @extend e passo o meu seletor. Dessa forma, quando eu converter o meu arquivo SAS, você pode ver que ele apenas copia o seletor que utilizou o @extend e joga no seletor que está sendo estendido. Bom, essas são as features que o SAS disponibiliza, basta você utilizar a sua criatividade e utilizá-las da forma mais produtiva para você. Deixe um curtir se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até lá!